certo? Tá gravando, né? Tá sim. Tá ótimo, então. Então, boa noite a todos, todas e todes. Hoje a gente vai ter um grupo de estudos muito legal sobre economia ecológica e economia ambiental. Então, não sei se todo mundo aqui é da rede do Engajamundo. Para quem não é, vou estar apresentando rapidinho a rede. Então, o Engajamundo é uma organização liderada por jovens e para jovens. A gente articula no Brasil inteiro, em todas as regiões, e a gente tem jovens dentre 15 até 29 anos, e a gente se divide em 5 grupos de trabalho, que são gênero, clima, biodiversidade, cidades e comunidades sustentáveis e as ODS. Então, esse grupo de estudos está sendo trazido para vocês pelo GT de Clima, e a gente vai então estar falando hoje com uma engajadinha do GT de Clima, que é a Camila Toigo, que ela é doutora em economia e atua na área de desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas e finanças verdes. Então, ela vai estar contando um pouco para a gente sobre como funciona essa parte e como a gente pode colocar a economia como aliada na luta pelo meio ambiente. Então, Camila, eu vou te passar a palavra para que a gente possa começar o debate, para te se apresentar um pouco. Eu peço que todo mundo mantenha o microfone desligado durante a fala, mas que a gente possa manter também um diálogo, que não fique só a apresentação. Então, dúvidas vocês podem ir colocando no chat ou também levantar a mãozinha para que eu coloque vocês também para estar participando, tá bem? Então, passo a palavra. Obrigada, Carol. Gente, por favor, não me deixem um monólogo aqui, vamos comentando e discutindo, até porque a minha ideia aqui é não só trazer conceitos para vocês, né, entendimento que talvez vocês não saibam, mas também aprender com vocês sobre como vocês percebem tudo isso no dia a dia, no ativismo, na realidade de trabalho de vocês. Falar de economia, né, é quase inerente a qualquer coisa assim, que a gente fala. Então, um dos motivos eu entrar no Engaja é também ver como tudo isso na prática, né, e aprender com vocês, assim, que já tem experiência e são de áreas diferentes, então acho que a gente pode construir um diálogo bem legal, multidisciplinar. Então, não me deixem falando sozinha, comentem, discordem, concordem, tá? Que eu vou apresentar, não pretendo fazer juízos de valor, tá? Eu vou apresentar algumas coisas, assim, como que elas são vistas, na minha percepção, principalmente, mas não tem problema se vocês discordarem, concordarem, esse é o clima do debate mesmo. Então, vou estar falando, vou começar trazendo, só assim, como eu não sei qual é o aprofundamento do conhecimento de vocês em relação à economia, à história da economia, né? O que é economia neoclássica, o que não é. Imagino que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, porque fulano é neoclássico, fulano é liberal, não sei o quê. O que significa, né, economia neoclássica? Ela é neoclássica porque ela já foi clássica, né? Ela tem um fundamento em autores clássicos, que hoje a gente considera como clássicos, e depois de um tempo, e por isso que ela é neo, né? Ela foi repensada, revitalizada, muito porque depois de um tempo a economia clássica começou a ser criticada, então mais intelectuais, mais economistas, filósofos, sociólogos, até psicólogos começaram a questionar as limitações da economia clássica, propondo outras teorias. Então a gente também tem, embora o John Keynes, que também é super famoso, que deu elaborou, né, a teoria keynesiana, que a gente chama, que sempre é muito contrastada com a economia neoclássica, com a teoria neoclássica, embora ele tenha nascido, né, eu digo, embora ele, o background dele venha de uma escola neoclássica, ele propõe um outro olhar. Então, a partir desses novos olhares que vão surgindo em relação ao funcionamento do mercado, ao funcionamento da sociedade, ao comportamento das pessoas em relação
a questões econômicas, como que elas lidam com dinheiro, como que elas lidam dentro dos mercados, que não existe só um mercado, existem vários mercados, existem diferentes relações econômicas, as relações sociais, o comportamento, a maneira como as pessoas pensam, o contexto em que elas vivem, tudo isso afeta, e cada vez mais foi se colocando mais e mais e mais variáveis dentro da teoria econômica e mostrando a limitação da teoria clássica. Então, a partir de um certo tempo, assim, de um período no final do século XX, isso, a gente surgiu a economia neoclássica, que ficou muito mais acirrada, assim, famosa, digamos assim, com a participação do Friedman, que é um dos principais nomes da escola neoclássica. Mas só para dar uma contextualização assim para vocês, eu vou apresentar quais são os pilares principais da economia neoclássica, tá? Porque vai ser a partir dela que vai surgir, ou com base nela, que vai surgir a economia ambiental, que se difere da economia ecológica. Desde lá do início, desde lá dos escritos de Adam Smith, que é considerado o pai da economia, né, foi um dos principais filósofos que foi ele, assim, se a gente for considerar ele hoje, para a época dele, ele era um cara super progressista, porque ele pensou em como que o mercado funciona, como que as relações das pessoas com a troca de mercadoria, com dinheiro funcionava, de uma maneira que nunca ninguém tinha pensado antes. Só que, evidentemente, ele naquela época lá de 1800, 700 e pouco, lá quando ele né, escreveu os textos dele, ele não tinha internet, ele não tinha noção de nada, né? Ele era uma pessoa extremamente limitada à realidade que ele vivia, ao contexto e às informações que chegavam até ele. Então, claro que a gente tem que olhar para o que ele escreveu. Eu, particularmente, olho para o que ele escreveu, eu consigo identificar que é extremamente limitado quando aplicado à realidade de hoje, e por isso, né, que a escola clássica, a economia clássica, ela é muito limitada, porque quando a gente vai tirar da teoria para passar para a realidade, as coisas não funcionam bem assim, porque a gente tem milhões de variáveis, né? Não é uma relação linear, não é algo simples de pensar e discutir, mas a gente também tem que respeitar que é uma grande obra, né? Ele deu início, deu o start para as discussões mais específicas, e a partir daí nasceu a economia enquanto disciplina. O meio ambiente, né, os recursos naturais, a natureza, na época de Adam Smith, já até nos escritos dele, apareciam, mas era apenas, assim, a natureza ela era resumida em terras, né, recursos naturais, natureza, meio ambiente significava terras, e o quão aquela terra servia para a produção de alimento e tudo mais, para comercializar, e só. Acabava aí a discussão. Tinha uma discussão sobre o quão que com o tempo, né, a terra ia perdendo produtividade, porque ia tendo ali não ia tendo um cuidado tão grande com ela ia se degradando, tudo mais, mas sempre com um olhar muito econômico de como que aquela terra ela deixava de ser lucrativa ou ela passava a perder, a tirar valor, né, valor monetário, gerar perda de valor monetário para quem era proprietário dela. Então, aquela, assim, que a gente costuma falar, a economia nunca tratou do meio ambiente. Na verdade, ela sempre tratou, só que ela via de uma forma completamente diferente do que a gente vê hoje, sabe? Do que outras áreas da economia tratam o meio ambiente. E daí, nesse contexto, né, de que o meio ambiente ele é um meio e não um fim, porque eu uso o meio ambiente, eu uso a terra, eu uso a água, eu desmato, enfim, coloco fogo, eu degrado o meio ambiente como um meio para se alcançar um determinado fim, que daí vem todo o debate, né? Se justifica a elevação de renda, se justifica aumento de emprego, se justifica desenvolvimento, crescimento econômico. Então, a economia
neoclássica, porque vem, né, da teoria clássica, tem esse olhar muito da natureza, do meio ambiente, no geral, como um recurso, um meio. Até quando a gente fala de recurso natural, né, a gente está falando, ele é um recurso para quem? Tem uma visão super antropocêntrica, né, de que é um recurso para o ser humano, né, para a gente usar. E a economia ecológica, depois eu vou falar um pouquinho mais, ela se desvincula dessa principal ideia de que o meio ambiente ele é um meio. Ele não é um meio, ele pode ser um fim também, ele tem um valor intrínseco, ele não serve só para nos trazer, né, benefícios. A perda, a degradação também nos traz custo. Então, não é sempre que degradar o meio ambiente vai gerar desenvolvimento econômico, crescimento econômico. O que eu já ouvi bastante, assim, economistas mais liberais, né, no sentido de não liberal, sentido liberal econômico mesmo, né, de justificar uma degradação para que se tenha um aumento de crescimento econômico, de PIB, de renda, de emprego. Bom, outro ponto importante da economia neoclássica, e daí nem é tanto associada ao meio ambiente, mas também entra na discussão depois de um tempo, é que para se criar todos aqueles cálculos, né, toda aquela abstração matemática, a economia ela é estritamente baseada em modelos e equações matemáticas super robustas. Se precisou abstrair o comportamento humano, né, o comportamento das pessoas, de tal maneira que se pudesse colocar tudo aquilo numa equação matemática. Então, se considerava que existia uma pessoa, que é o chamado o Homo economicus, ou o homem econômico, que era um homem, né? Obviamente era um homem naquela época, nem se incluía a mulher no debate. Ele era um homem individualista, então ele pensava que ele faria as coisas, ele atingiria maior benefícios e a sociedade atingiria maior benefícios se cada um desses homens fizesse o melhor para si. Então, em busca daquilo que é melhor para ele mesmo, cada um fazendo isso ia gerar um aumento de bem-estar social. Esse homem ele era racional, ele tinha todas as informações necessárias para tomar as decisões, o que evidentemente, né, isso é uma das principais críticas, que as pessoas não são racionais, e justamente por elas não serem racionais, dificulta muito que a gente preveja o que vai acontecer. O homem econômico ele é calculista e ele é maximizador. Por que ele é maximizador? Porque o objetivo é maximizar benefício. E esse benefício pode ser lucro, pode ser felicidade, pode ser satisfação. Na economia, isso passou a ser chamado de utilidade. Não sei se vocês já ouviram falar de maximizar a utilidade. Porque tudo o que existe na teoria neoclássica é útil, traz algum grau de utilidade para o consumidor. Então, pensar num copo de água, por exemplo. Eu vou tomar aquela água até o ponto que eu maximizar a minha saciedade daquela água. Então, eu estou com sede, eu vou tomar 2 copos. No momento em que eu não tiver mais sede e o meu estômago estiver cheio de água, eu não aguentar mais tomar um copo d'água, eu vou parar e eu vou ter maximizado a minha utilidade em relação àquele bem, aquele produto, enfim, aquele copo d'água. Então, a economia sempre pensa na maximização do benefício e na minimização do custo ou do prejuízo. E, inclusive, logo mais eu vou falar, que o meio ambiente, daí incluído nessa ideia, também aliás, essa visão de maximização também foi direcionada para como as políticas públicas, as ações, enfim, olham e pensam o meio ambiente dentro desse debate. Uma das coisas que se conecta com o que eu acabei de falar é que a economia neoclássica ela tem esse viés muito individualista, né? Então,
de pensar em si, que a partir de um ato individual vai se alcançar o bem social, porque cada um vai estar procurando seu próprio bem-estar, né? Isso vai gerar, é como se fosse a soma do bem-estar, vai gerar o bem-estar geral da sociedade, o que é uma visão bem limitante, assim, na minha opinião. E o fato de que naquela época lá, né, no início, assim, quando a economia enquanto disciplina estava surgindo, estava sendo discutido todas as teorias de Newton, as teorias de lei da termodinâmica, as teorias das ciências naturais, né? Então física, matemática, química e tudo mais, e se passou a considerar assim um comportamento muito psicológico, assim, se passou a considerar que quanto mais matematizada a coisa ficasse, mais pomposa, mais robusta, mais confiável ela seria. Então, conforme a economia, a disciplina, né, assim, a economia enquanto disciplina, ela vai se desenvolvendo, mais complicado vão sendo os cálculos e as teorias, a teoria econômica, daí que surge a macroeconomia e a microeconomia. A macroeconomia estuda o funcionamento né, assim, a partir de um zoom menor, né? Então eu passo a olhar o funcionamento dos governos, dos estados, dos municípios, enquanto a microeconomia olha com um zoom bem maior, né? Tu entra na unidade da casa, na unidade da fábrica, na unidade do indivíduo, e tudo isso... Opa, peraí, caiu o meu fone aqui. Tudo isso baseado em matemática. Conforme os economistas vão estudando, faz sentido, sabe? Eu particularmente acho a matemática linda, eu fico fascinada assim com como ela consegue explicar coisas, sabe? Só que aqui a gente está falando de comportamento humano. A economia ela é uma ciência, ela é ciência humana aplicada, mas é ciência humana. Então, como é que a gente vai... E essa é uma das minhas principais críticas, e já sofri muita crítica por criticar isso, que a economia ela já começou errada, né? Querendo matematizar algo que não é matematizável, que é o comportamento humano. Porque para poder fazer isso, ela teve que criar aquele homem econômico, que é individualista, que é racional, que é calculista, que é maximizador. Teve que criar uma pessoa que não existe, porque ninguém é assim, né? E existem pessoas completamente diferentes uma das outras. Se passou a considerar que todas as variáveis externas, né, tudo que estava à volta dessa pessoa não afetava o comportamento dele. Então, a teoria, né, clássica, ela foi construída muito em cima de abstrações que, quando a gente toma consciência daquilo, não é bem assim na realidade que acontece, sabe? E eu me preocupo muito com a maneira, e também essa é uma das minhas principais críticas enquanto economista, da maneira como os professores, né, como a economia é ensinada na academia, porque em momento algum se questiona essas limitações, né? As teorias elas são dadas com base em manuais, como se, né, um comportamento humano pudesse ser compreendido com base em manuais. É uma questão de matemática, sempre tem um equilíbrio. E o que acontece é que daí os alunos acabam saindo da universidade achando que a economia chegou até onde ela chegou por uma questão de equilíbrio, de que é fácil, 1 mais 1 é igual a 2, 1 menos 1 é 0, a gente sabe, e não desenvolve um pensamento crítico em relação a isso. Bom, mas é só um parênteses que eu faço, assim, sempre quando eu falo sobre isso, me dá nos nervos, assim, me salta aos olhos como a economia ela é muito limitante, né? E a gente precisa discutir e reconhecer. Ela é uma ciência, sabe? A partir dela a gente toma decisões
a gente precisa questionar as limitações dela para que a gente possa pensar em outras coisas, né? Tem tantas outras perspectivas legais, por que a gente não junta, sei lá, o melhor de cada uma, né? Por que a gente tem que escolher uma teoria e seguir ela e defender ela como se só existisse uma verdade, né? Um dos meus questionamentos é esse também, que a economia ela está se tornando muito dogmática, ou é uma verdade, existe uma verdade, não existe outra, sabe? Porque daí, conforme a gente vai entendendo e conhecendo outros economistas e como eles pensam, existem basicamente duas principais correntes de pensamentos, né, que são a teoria os liberais ou neoclássicos e os keynesianos, que se chamam. Existem outros, mas principalmente esses dois conflitam muito. E de fato, essas duas perspectivas trazem ideias, assim, são pontos de vista conflitantes, então realmente elas não conversam, mas não significa que elas são inimigas, sabe? Que as pessoas não podem conversar, debater e se abster, sabe? Bom, realmente eu acho que essa teoria ela pode ter suas limitações, quem sabe a gente pensa em como que a gente pode fazer nesse aspecto, eu abro mão de achar que existe só uma verdade. Bom, enfim, estou aqui divagando, às vezes tem que cuidar porque eu faço parênteses antes de parênteses. Eu me emociono quando eu falo dessas coisas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode me interromper, tá? Bom, e como a economia clássica e neoclássica ela é muito pautada na matematização, a única maneira dela metrificar as coisas é colocando um valor monetário. Então, eu vou dar um valor, um preço para cada coisa que existe no mundo. Um preço para o meu caderno, para o meu celular, para a minha água. Para o ar não tem, né? Mas porque é algo que é super questionável, porque tem gente que defende que a gente deve pagar uma taxa para usar o ar. O quanto que, por exemplo, o quanto que eu estaria disposta a pagar para viver num lugar menos poluído, o quanto eu estaria disposta a pagar para poder degradar o meio ambiente. Então, tudo tem um valor monetário, tudo está relacionado com preço. A economia clássica, a neoclássica, ela precifica tudo, inclusive questões da natureza, ecossistemas, enfim, que têm valores intrínsecos que não podem ser valoradas. Mas tá, eu só dei um overview assim do quais são os pressupostos, né, os pilares da economia clássica e por que então que a economia que juntando esses pressupostos com o debate de meio ambiente se criou a economia ambiental. Se entende daí na teoria até microeconômica o meio ambiente ele entra como uma falha de mercado, ou seja, outro pressuposto que eu não coloquei ali é que o mercado, né, não sei nem explicar direito o que é o mercado, porque realmente é uma abstração, assim, é uma ideia de um lugar, uma instituição, sei lá, um lugar em que ocorrem todas as trocas econômicas, né, todas as transações econômicas, compra, venda, troca, política pública, tudo. Mas daí os economistas clássicos consideram que o mercado ele é completamente eficiente. Ele sempre se busca a maximização da eficiência do funcionamento do mercado. Então, sempre vai se agir para trazer aquele equilíbrio entre o custo e o benefício. A ideia é sempre que o custo seja menor ou igual ao benefício. E nessa ideia, né, de que o mercado ele é sempre eficiente, que a gente tem milhões de equações que comprovam que é possível chegar a um equilíbrio, basta subir uma variável, descer outra e tudo mais, a degradação ambiental ela é vista como uma falha de mercado, ou seja, realmente a gente tem que confessar que, de fato, o mercado tem aí se acontece algumas coisas é porque ele não é eficiente, totalmente eficiente. Por quê? Por que ele é uma falha de mercado? Porque ele gera uma externalidade negativa, ou seja, por exemplo, uma fábrica
polui, vamos supor, o ar, tá? Uma fábrica de celulose, sei lá, tá? Tá jogando ali, tá poluindo o ar, vamos supor. Aquele ar, nós da população, a gente está sendo prejudicado, o nosso ar que a gente respira está sendo prejudicado por uma empresa, né? Então a gente está sofrendo consequências externas ao nosso comportamento de uma forma negativa. Então a gente acaba sendo, nesse caso, uma pessoa que sofre o custo da degradação feita por essa empresa. Então, essa empresa acaba privatizando os benefícios da degradação, porque ela degrada, né, para gerar lucro, e ela se apropria desse lucro, enquanto todo o resíduo, digamos assim, né, da degradação fica a custos da sociedade. E se percebeu, daí, né, obviamente, em algum momento alguém tinha que perceber isso, que esse tipo de ação, se não fosse feito nada em relação a isso, nunca se ia chegar a um bem-estar social equilibrado. Sempre ia ter a existência da possibilidade de um custo ser maior que o benefício. Então, e de novo, né, essa ideia do custo-benefício ela é baseada na matemática. Então, que nem eu falei, o custo ele tem que ser menor ou igual ao benefício. Enquanto o custo for menor ou igual, está liberado poluir, degradar. Esse é o pensamento. A gente está gerando mais benefício com a degradação do que custo. E se caso esse custo superar o benefício, daí, sei lá, o governo pode a solução, né, na verdade, é dada a partir de taxas, regulações ou criação de novos mercados. Então, de novo, né, a gente está tratando a degradação, trazendo uma solução monetária, né? Tu paga, tu poluiu, paga. Tu degradou, paga. Só que assim, chega uma hora que é mais custo-benefício para a empresa pagar a multa, pagar a sanção, pagar as taxas, do que parar de degradar, né? Então, até que ponto esse tipo de solução é de fato eficiente, né? Talvez assim seja eficiente, já que deve ter uma mudança no pensamento, né? Assim, um mindset, mudança no mindset. Como não é da noite para o dia que as empresas vão começar a se dar conta de que realmente a gente tem que fazer alguma coisa para não degradar tanto, não poluir, pensar em desenvolvimento sustentável. E como a gente sabe que no Brasil as empresas, o modelo de negócio é muito voltada quase que puramente para aquisição de lucro, né, para aumento de capital. Talvez no início realmente assim seja interessante que se tenha esse tipo de solução a partir de taxa e regulação para que coloque algum limite, sabe? Assim, não está liberado degradar. Se degradar, tu vai ter alguma consequência. Só que no momento em que isso passa a ser tanto faz eu degradar ou eu pagar a taxa, a multa, enfim, porque ainda vai me trazer mais benefício do que custo, daí a gente tem que começar a pensar que essas soluções baseadas na monetização, ela não está sendo eficiente do ponto de vista, sobretudo ambiental, né? E econômico também, né? Porque a gente degradando liberado, assim, a gente, enfim, né? Tem toda a discussão que eu não vou, vocês estão careca de saber. E essa questão também de monetizar, a solução ela ser monetizada, ela está muito atrelada com a desigualdade dentro desse contexto. Porque aquelas pessoas, aquelas empresas que têm mais dinheiro, elas vão se dispor a pagar essas multas e vão degradar mais. Então, e aquelas outras empresas, né, que não, empresas ou pessoas, enfim, pensando em pequenos empreendedores também, não têm a condição suficiente, por exemplo, para poder pagar uma taxa, uma multa, ou até fazer uma regulação, que é super caro conseguir isso, sabe, no mercado, fica sem ter muito como agir, porque precisa usar algum recurso natural, talvez precisa
enfim, na produção de alguma coisa gere resíduo, mas conseguir uma licença, conseguir uma regulação é extremamente caro, e daí acaba o que acontece no final das coisas, né? Quem tem mais dinheiro e mais poder acaba degradando mais e socializando toda essa consequência da degradação. Então, o que acontece bem, resumindo, é a socialização do prejuízo que vem, né, com a degradação ambiental, e aqui degradação estou falando num sentido amplo, assim, né, qualquer tipo de uso desenfreado e, enfim, do meio ambiente, e acaba privatizando os benefícios gerados por essa degradação. Tá? Vocês estão acompanhando? Tá tudo bem? Vocês estão quietinhos aí? Alguém discorda de algo, concorda, já tinha ouvido falar alguma coisa? Como é que vocês veem isso na realidade? Vocês percebem isso? Eu penso muito na questão da Vale, sabe? A Vale sabia que poderia ter problema, mas mesmo assim, ainda assim, apesar de tudo que aconteceu, para ela é mais barato sofrer tudo o que, sabe, todas as penalidades, que ainda é barato e pouco perto do que ela gerou, né? Do que lá no início já ter feito algo para ter evitado o que aconteceu. Perfeito. Eu iria citar o exemplo da Vale também. A Isvi acrescentou aqui no chat, né, que das multas que deveriam ter sido pagas, também dos que deveria ser retornado às famílias das vítimas, também não foi pago direito. E também foi feita uma outra colocação pela Graciane. Ela perguntou se o mercado de carbono seria um exemplo disso, uma possível impunidade para os ricos. Sim e não. A ideia, ela é muito genial, assim, daí falando a partir do background que eu tenho, eu não tenho muita experiência nisso, então se alguém quer complementar ou até discordar, vou estar aprendendo com vocês. Porque assim, o que acontece? Eu vou ter um X, né, ali, de 5 créditos. Só que o Brasil, ele não tem estrutura e tecnologia suficiente para usar aqueles 5 créditos. Daí o que acontece? Os Estados Unidos, que precisa de 10 créditos, vai comprar de mim os 5 créditos. Então, vai continuar que quem tem mais poder e mais dinheiro vai continuar degradando. Bom, vai comprar os créditos de carbono? Vai, mas como que isso resolve é diminuir aquele comportamento constante de degradar, ou então o que acontece às vezes é desses países mais desenvolvidos, né, instalarem as suas fábricas, suas empresas geradoras de degradação em países em desenvolvimento. Então, tu tá terceirizando, né, quase assim, a responsabilidade do prejuízo, do custo ambiental. Então, é uma iniciativa legal, mas ainda assim é baseada nessa questão da monetização. Quem tem mais poder, quem tem mais dinheiro, vai continuar com maior benefício, se beneficiando dessas soluções e continuando a degradar. Então, eu particularmente, como eu falei, né, gente, eu não sou expert nesse assunto, eu não conheço muito bem o mercado de carbono, eu sei o básico. Talvez até se eu estudasse mais, eu até poderia falar algo diferente do que eu estou falando. Mas isso é o que eu penso. Não sei se vocês têm algo a falar em relação a isso. Se alguém poderia responder melhor a pergunta. Posso continuar, então? Pode seguir. Tá. Bom, na metade do século XX, lá depois da Segunda Guerra Mundial, quando os países estavam destroçados, né? Estavam pensando, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa se reconstituir e tudo mais. Pobreza extrema pegando, nossa, o mundo estava destruído, né? Se começou cada vez mais forte, a teoria clássica começou cada vez mais, com maior intensidade, a se tornar popular entre os economistas, os pensadores, né, os intelectuais mais renomados na época. Só que, em paralelo, e também tem toda uma teoria
meio que conspiracionista em relação a isso, assim, eu nem entro nessa questão, porque eu não sei, né, se faz sentido, tudo que eu li faz sentido, mas também não sei se não é só uma teoria conspiracionista. Enfim, tá, eu viajei que dei uma volta, nada a ver. Daí, tá, em paralelo, né, com esse acirramento aí, com essa intensificação no debate, da importância da teoria neoclássica para tirar os países da pobreza e não sei o que lá, tudo mais, depois da guerra, também estava acontecendo um debate paralelo de questionar a teoria neoclássica, porque é daí que entra um pouco a questão da teoria keynesiana, né? Daí eu vou explicar para vocês o principal conflito entre essas duas teorias. A teoria neoclássica basicamente entende que é a partir da oferta, da oferta de emprego, da oferta de bens e serviços que a demanda é criada. Então, eu te ofereço um celular, daí tu vai olhar aquele celular e vai dizer, eu quero comprar. Ou eu preciso no momento em que eu vejo que algo existe. Então, eu preciso ofertar melhores condições no país para que aqueles agentes econômicos, no caso as empresas, que ofertam os bens e serviços, possam ter condições suficientes para ofertar cada vez mais, e daí os consumidores vão comprar, e daí é aquela coisa, né? Tipo, ofertando mais, comprando mais, vai ter mais dinheiro na economia, com mais dinheiro as empresas vão precisar contratar mais trabalhador, daí os trabalhadores vão ter dinheiro que vão comprar, e a ideia é que a partir disso, então, se chega aí num crescimento econômico. Mas a teoria keynesiana ela fala o oposto, que é a partir da demanda que existe uma oferta. Então, eu passo a querer algo e as empresas vão criar esse bem ou serviço porque justamente em decorrência dessa demanda. Nesse sentido, se tem a teoria keynesiana fala que se precisa da intervenção do Estado, colocando dinheiro na economia, né, colocando recursos na economia, para que se dê condições para as pessoas terem para dar condições para essa demanda ficar aquecida. Não vai ser do nada que as pessoas vão começar a ter dinheiro para comprar as coisas, então o Estado precisa intervir em mecanismos da economia, seja a partir de política assistencialista, política monetária, política fiscal, reduz imposto, aumenta imposto, aumenta o gasto do governo, reduz imposto. Então, a ideia conflitante a principal, né? E daí tem toda a discussão de reduz o Estado, aumenta o Estado, participação do Estado tem que diminuir ou tem que aumentar. É que os keynesianos acham que é a partir dessa intervenção do Estado, ele criando condições, dando infraestrutura, dando condições, oferta de emprego, oferta de educação, oferta de saúde, segurança, que as pessoas vão ter acesso a oportunidades ao ponto de conseguirem aumentar sua renda e ter uma condição de vida minimamente digna. Os liberais, né, por outro lado, acham o oposto, que é tu dando dinheiro para as empresas, porque é a partir delas que a demanda vai existir. Então, tu dá dinheiro para as empresas, sei lá, diminui imposto, livra elas da dívida, permite que elas tirem mais empréstimo nos bancos, diminui juros, aumenta o prazo de pagamento de dívida, enfim, tu dá as condições para as empresas funcionarem, porque elas são as contratantes, então a partir disso mais pessoas vão ser, a taxa de desemprego vai cair, o aumento da renda, porque as pessoas vão estar mais empregadas, elas vão demandar mais bens e serviços, né, porque vão ter renda para fazer isso, e vai gerando esse desenrolar. Então, essas duas teorias, elas até hoje são conflitantes, por isso que a cada governo que a gente tem, isso pode mudar, porque é a maneira como tu vê a participação do Estado, e isso traz decorrências em como tu implementa política
política econômica, fiscal, no sentido de cobrar imposto, ou monetária, de imprimir moeda. E daí se passou a questionar no âmago, né, o cerne no debate mas espera aí, que tipo de desenvolvimento a gente está falando? A gente está falando de quê? Porque desenvolvimento não é a mesma coisa que crescimento econômico, são coisas diferentes. Uma coisa é tu crescer o PIB, né? Tu crescer a renda, a riqueza do país, crescer a soma do que foi produzido dentro do país. Outra coisa é tu desenvolver a população, né? Tu trazer um desenvolvimento para o país a partir da expansão do acesso à educação, do acesso à saúde, da democratização do acesso aos bens básicos. Então, se passou a questionar muito isso, né? Que tipo de desenvolvimento a gente quer? Porque é a partir disso que a gente vai tomar as direções para tirar os países do chão lá que estava depois da Segunda Guerra. E dentro desse debate entra a questão do desenvolvimento sustentável. Então, se passa a questionar como a teoria neoclássica ela é muito matematizada, como ela é muito limitadora, ela traz muita abstração, ela considera o indivíduo, ela considera ações individualistas, né? E se passou a pensar em algo mais abrangente. Pô, mas será que não é o coletivo, né? A gente pensando coletivamente que as coisas vão acontecer? E será que eu não tenho que pensar na geração que vem? Daí que surge, né, todo o debate sobre o conceito de desenvolvimento sustentável e tudo mais. Vai surgindo as COPs, vai surgindo todo esses acordos multilaterais que a gente tem, e até que surge a economia ecológica, que é uma outra vertente da economia, totalmente diferente da economia ambiental, que a gente estava falando até agora, né? Da matematização, do pagamento de taxas e a relação custo-benefício, quando a gente trata do debate ambiental, que é uma mudança de paradigma. Tu para daí, acompanhando aqui nesse primeiro desenho, para de achar que a economia é algo completamente descolado da natureza, dos ecossistemas, e se passa a reconhecer que a economia ela é um sistema dentro de um grande sistemão, né, que tem diversos outros sistemas. Então, ao passo que lá, né, na economia clássica, se achava que os recursos naturais eram infinitos, né? Não se considerava a possibilidade de um dia as coisas acabarem, de um dia, sei lá, a água acabar, enfim, a gente não ter mais um chão, um solo bom para plantar. A economia ecológica traz a crítica de não, peraí, a cada coisa que a gente faz para criar um bem, a gente está degradando muito. Então, entra também toda aquela questão do o que é mais sustentável? É um copo de, sei lá, reciclável? Ou é eu tomar na xícara? Aliás, é um copo de plástico. O que é mais degradante? É um copo de plástico? Ou é eu usar minha xícara e depois lavar com a água? Daí entra toda aquela questão da gente tem que analisar o ciclo de vida, né, de cada bem. Bom, tem pessoal da engenharia, da química, deve saber muito mais do que eu, mas passa a entrar em questões que dialogam com outras disciplinas, dialogam com física, dialogam com química, dialogam com psicologia, antropologia, sociologia, que não existia, né? Esse diálogo não existia lá na economia clássica, porque a economia clássica, neoclássica, ela é uma teoria, uma abordagem estritamente econômica. Ela não dialoga ela é fechada. E a economia ecológica, ela está aberta para entender as complexidades das relações, né, das interconexões que existem nas coisas. Então, por isso que ela é uma mudança de paradigma, né? Tu deixa de achar que tu é algo separado da natureza para entender que tu é uma parte da coisa toda, né?
E tudo isso se reflete em como que a gente propõe ações e políticas públicas e como que a gente pensa em operacionalizar esse debate. E, infelizmente, né, por ser uma teoria ainda muito... A gente está assim, no estudo da arte, né? A gente está estressando a teoria e fazendo um monte de teste até a gente chegar a entender como que a gente operacionaliza. Falo a gente, tipo, quem estuda, assim, os intelectuais da área, sabe? Estou falando a gente só por hábito, assim, de retórica. E ela muda, então, a economia ecológica trazendo essa transdisciplinaridade, né? Essa contribuição de outras disciplinas, ela acaba mudando a ideia de se olhar só para o custo e para o benefício que a natureza, o recurso natural, gera para a gente. Então, se passa a considerar também que nem tudo pode ser valorado. Eu não sei quanto que eu pagaria, sabe, por um ar limpo. Eu não sei, para mim é imensurável. Eu falando sinceramente, assim, eu não sei, sabe? E para mim, que vivo numa cidade que é uma capital, eu posso querer pagar muito mais. E para quem vive no interior, que tem um outro contexto, né, tem um ar mais limpo, alguma coisa nesse sentido, pode querer pagar menos. E aí, né, eu vou aplicar, por exemplo, uma sanção, enfim, uma taxa diferente para cada pessoa? Como é que a gente padroniza? Como é que universaliza isso se as realidades das pessoas são diferentes? Se existe desigualdade, né? Eu posso morar eu posso justamente, por exemplo, por ter uma condição de renda boa, eu tenho a oportunidade de escolher viver num lugar melhor, com ar menos poluído. Mas e quem não tem, sabe? Daí entra naquela questão da desigualdade, né? Que tá tudo interligado, é desigualdade, justiça ambiental, tudo isso está dentro desse debate, e a economia ecológica ela fomenta bastante isso. Então, ela vem como uma abordagem mais robusta, né, por conversar com outras disciplinas e propor métodos de resolução coletivo. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa para fazer parte do meu doutorado na Inglaterra. E lá eu participei de um projeto em que a população estava tendo uma discussão sobre privatizar ou não os parques naturais, né? O governo resolveu que ia privatizar os parques naturais, como já está rolando essa discussão aqui no Brasil também. A população se mobilizou a tal ponto que chegou a influenciar a percepção que a mídia estava fazendo em relação ao debate. A mídia começou com uma ideia de incentivar a privatização e a população, justamente lá, né, na cidade onde eu morava, tinha uma relação com os parques tão imensurável, né, assim, no sentido de, cara, tinha umas pessoas que diziam, eu cresci nesse parque, sabe? Eu aprendi a ler aqui nesse parque, enfim, com meus primos. Eu não consigo atribuir um valor, eu não aceito pagar. Aquilo tem um valor cultural para mim que eu não aceito que seja privatizado, sabe? Que passe a cobrar por um ambiente em que, para mim, tem muito valor que não é mensurável. Então, a população se mexeu a tal ponto que, de fato, assim, quase como um plebiscito, não rolou um plebiscito de verdade, mas pela movimentação social se desistiu da ideia de privatizar os parques lá. E a economia ecológica ela vem, né, com essa ideia de, peraí, a gente tem que ter mais empatia, não, porque o ser humano não é o centro das coisas, né? A gente tem que se considerar parte, é o óbvio assim para a gente, né? A gente é parte de algo. Então a gente tem que respeitar a natureza, tem que respeitar os animais, tem que respeitar, sei lá, a graminha que está ali no chão, sabe? Ela tem um valor por si só. A existência dela, ela pensando assim na teoria de Kant, né? Ela é um fim em si mesma. Ela deve ser a sua existência deve ser respeitada por simplesmente ela ter um valor de existência. Pode não ter um valor
de uso para mim, mas ela tem um valor. Então, a economia ecológica vem com essa ideia totalmente descolada da economia clássica, né? Não sei se vocês conseguiram perceber, assim, que ela se descola mesmo dos pressupostos que sustentam a principal teoria da economia, que é a abordagem, né, da economia como um todo. E o principal desafio, e até trago como uma pergunta para vocês, né? Eu sei que muitos de vocês têm muito mais experiência em engajamento com questões climáticas, com ações e tudo mais, porque como eu vim da academia, né, eu comecei a atuar em projetos públicos em 2016, eu ainda tenho muito aquela necessidade de descolar a teoria e aplicar na realidade. E daí, na academia, a gente aprende muito a teoria e muito pouco o exercício de tornar aquilo real. E uma vez, numa aula sobre economia e sustentabilidade, o professor falou assim, a gente estava discutindo sobre justamente essas duas abordagens, e ele falou, infelizmente, é o que a gente tem, os métodos que a gente tem que interessam aos tomadores de decisão são os métodos, são as soluções propostas pela economia ambiental. Enquanto a gente não conseguir trazer soluções melhores, né? E por isso a gente precisa sempre estar fazendo esse exercício de estressar a teoria até que a gente consiga entender para onde que a gente segue, né? A gente vai continuar caminhando com o mesmo olhar, que é o olhar que está até hoje. E é aquele olhar de que o recurso natural, a natureza, o meio ambiente como um todo, ele é um meio. Então, eu justifico uma degradação se é para gerar mais emprego. Eu justifico desmatar um pouquinho ali, sabe, botar fogo na Amazônia, se é para poder construir uma hidrelétrica e, sei lá, e levar água para 1 milhão de pessoas. E daí fica o questionamento, né? O que a gente faz? Como é que a gente resolve, sabe? Eu posso estar sendo super ingênua, assim, no sentido bem de não saber mesmo, sabe? Estou trazendo a minha ingenuidade da minha bolha social, assim, de quem não teve a oportunidade, não teve espaço ainda suficiente para ver a realidade fora da teoria, né? Eu estou tentando, e um dos meus objetivos de entrar no Engaja é isso, assim, furar minha bolha e entender um pouco melhor como as coisas acontecem no mundo real, digamos assim. Então, a gente precisa fazer o principal desafio do ponto de vista econômico, né, é fazer com que os tomadores de decisão que têm a responsabilidade de conduzir as ações relacionadas ao clima, relacionadas às políticas ambientais no geral, tenham essa mudança de pensamento, sabe? De que existem outras variáveis que afetam que a relação sociedade e ambiente, sociedade e meio ambiente, ela não é só uma equação de custo-benefício. A gente precisa considerar outras coisas. E trazendo mais uma experiência assim, profissional, eu atuo num projeto junto com o Ministério da Economia que é para tentar trazer, implementar no Brasil uma avaliação de projetos de infraestrutura sustentável. Deixa eu tentar explicar para vocês. A ideia é criar como se fosse uma categoria, um selo, enfim, para os projetos de infraestrutura, da carteira de infraestrutura do Brasil, para que se possa mais facilmente conseguir recursos, né, financiamento externo de bancos multilaterais, como o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e outros, que estão justamente trazendo esse olhar de, nossa, a gente precisa fomentar iniciativas de redução de mudança climática, aliás, de aquecimento global, enfim, todas essas coisas assim, desenvolvimento sustentável e tudo mais, porque é o que os grandes investidores, os grandes bancos, os grandes donos do dinheiro estão pensando agora, né? Então a gente precisa tornar o Brasil competitivo
para isso. Daí eu ouvi do nosso representante do Ministério, né, que a gente tinha sorte de estar conseguindo executar esse projeto dentro do governo que a gente está, principalmente com o Ministério do Meio Ambiente que a gente tem, mas que apesar disso a gente tem muitos aliados, muitas pessoas compraram essa ideia e estão nos defendendo politicamente em outros ministérios. Daí a gente começa a ver que na real o buraco é muito mais embaixo, sabe? Que às vezes não é nem não ter vontade ou não é uma mudança de pensamento, mas é uma questão política, sabe? De interesse próprio, é uma questão puramente política às vezes, sabe? E daí eu já sou uma pessoa extremamente pessimista e quando eu me dou conta dessas coisas, para mim a humanidade acabou, não tem fim, ninguém vai melhorar, o que eu estou fazendo aqui e tudo mais. Mas assim, existem pequenas ou grandes até iniciativas, mas sempre vai, sabe, sempre se cai naquela discussão de dependendo de com quem está o poder, aquilo vai ter mais ou menos interesse para aquela pessoa, sabe? Se for talvez um governo com uma pauta mais direcionada à questão ambiental, as coisas mais ambientais, as políticas, as iniciativas iam chamar mais atenção. Agora, se é um governo mais liberal, no sentido de que o Estado não deve intervir, né, não deve pensar muito, não deve tirar a liberdade do cara degradar, não deve tirar a liberdade dos grandes latifundiários monopolizarem, não sei o que, não sei, estou falando qualquer coisa aqui, não sei. Mas, enfim, assim, na teoria parece que as coisas são muito bonitas e muito direitinhas, né? Assim, tudo fica um desenho maravilhoso. Daí, quando a gente vai tentar implementar essas ideias na vida real, quando começa a entrar outras questões que fogem do nosso controle, né, do controle do tomador de decisão, ou enfim, da instituição, do Engaja, do Ministério, da Prefeitura, a gente vê que as coisas não conseguem andar direito. Mas é isso, gente, que eu trouxe para vocês, assim, era mais uma discussão, porque a gente ouve muita coisa aí, né, e tá tudo muito interligado, assim, a maneira como as políticas são estruturadas, como o Paulo Guedes faz as coisas, tem tudo isso gera consequências para as políticas ambientais também, sabe? Porque é um jeito de olhar as coisas, é um ponto de vista que está sendo colocado ali. É um ponto de vista não só pessoal, né? Daí pode ser mais ou menos conservador, mas também um ponto de vista técnico. Por exemplo, eu não acho particularmente que o Paulo Guedes é um completamente incompetente, sabe? Um cara assim que pode jogar no lixo, por exemplo, como acho que é o Bolsonaro. Desculpa quem é a favor dele. Mas ele tem um viés técnico completamente oposto ao meu, mas ele não é menos bom, ele não é pior por isso, sabe? É só a gente... Enfim, eu tenho várias críticas em relação a ele, que eu acho que ele poderia ter se mexido mais antes, né, com a questão dos recursos, de ter dado o auxílio para a população, enfim, porque ele negou, né, até não aguentar mais, porque ele tem a teoria, né, parte do pressuposto de que é intervenção mínima, então as coisas vão se equilibrar sozinho, então o Estado não precisaria intervir, né, que as coisas iam dar certo. Só que daí a própria realidade, né, coloca a ideologia dele em xeque. Mas assim, a gente tem dentro da economia o clima é muito agressivo, assim, as pessoas se agridem muito, porque daí eu digo de novo, né, que eu acho que a economia está virando dogmática, porque não se aceita mais de uma verdade, não se aceitam múltiplas verdades, sabe, múltiplas ideias, ou é algo, ou é uma coisa só é verdadeira, e eu vou defender aquilo até o fim, sabe, e eu acho particularmente que as coisas estão do jeito que estão, justamente porque é assim, sabe. E sempre foi, sabe? Quando a gente começa a estudar a história da economia, né? Tu vê que as coisas sempre foram assim. E daí, pessimismo rolando, eu não quero contaminar vocês, é sexta-feira. Mas é isso, gente. Agora comentem, briguem comigo, riem da minha cara, vamos interagir. Perfeito, Camila. Obrigada pela exposição.
Eu acho que eu vou fazer um comentário inicial, assim, que me veio, e vou ler um pouco o que está aqui no chat, e aí abrimos para que todo mundo faça suas contribuições, né, e possa trazer. Para mim, pessoalmente, foi uma exposição extremamente rica. Eu vindo da área da ciência política, a economia é algo que conversa, mas que muitas vezes me falha, tanto que, mas aí é mais pessoal, deu ser uma negação quando se trata de números, né? Mas enfim, foi maravilhoso. Esse teu questionamento final, né, de colocar como o clima entra nessa história, vem com várias perspectivas, porque quando a gente fala assim da formação econômica, como tu colocou, é algo que vem de sempre, é algo que parece que não muda, mas que tem muita perspectiva para mudar, né? E isso me fez pensar um pouco sobre a teoria das elites políticas, que é questão assim bem técnica, né? Mosca, Pareto, bem antiga, que falava que não interessava qual sistema econômico tivesse vigente, se fosse o capitalismo, se fosse um socialismo, se fosse um comunismo, sempre iria haver um grupo minoritário que ia estar ocupando o poder e iria estar agindo para o seu interesse próprio. E isso nos coloca numa perspectiva negativa, né? Mas é interessante pensar que quando a gente fala de que sempre existiria uma elite que agiria pelo seu interesse pessoal, isso ignora completamente a perspectiva da luta de classes, né? De que existem coisas que separam as classes e que isso faz com que a gente enxergue as coisas de maneira diferente e precise agir pelo coletivo. E isso vem muito de acordo com o que a gente tem no Brasil, né? Como que a gente aplica políticas de clima em políticas públicas em um país que nunca passou pelas reformas de base. Então, em um país que nunca passou por reformas assim profundamente transformadoras, até não passou por reforma agrária, não passou por diversos processos que são necessários para que a gente crie uma ideia de educação política e participação cidadã de fato, em que a gente possa ter uma consciência coletiva desse bem, né? Porque a gente trabalha numa consciência muito individual. E me parece que esse avanço da ideia verde, do capitalismo verde, de uma colocação de uma economia sustentável, caminha com a economia ambiental, né, em certa forma, enquanto a economia ecológica fica mais nesse campo das ideias. E devíamos trazer para a prática, porque a nossa realidade como Brasil, como América Latina, é que a gente precisa construir uma perspectiva decolonial, né? Que o modelo de desenvolvimento que a gente precisa ter para a gente não é o mesmo que os outros países que já estão numa outra fase de desenvolvimento têm. E aí vem muito com a ideia junto do bem viver, né? Proposta pelo Alberto Acosta, de como isso se atende, né? O que é desenvolvimento? Desenvolvimento é PIB, e aí a gente ignora todos os outros fatores, e aí a gente tem uma colocação, uma destruição do meio ambiente para gerar um lucro econômico, mas e como é que a população está em saúde mental? Como é que a população está em contato com a natureza, né? Todas essas coisas que a gente pode trazer para uma perspectiva muito boa e que a gente vê em alguns exemplos de economia solidária do Brasil, em cooperativismo, a gente vê dentro, por exemplo, ainda coloco dos assentamentos da reforma agrária, né, que coloca toda uma outra proposta de modelo. Então, eu acho muito interessante de se colocar essa discussão de como a gente poderia aplicar a economia ecológica numa prática, né, integrando tudo isso que a gente tem, só que tentando transformar um sistema que precisa passar por umas reformas. Mas, enfim, falei demais. Mas, enfim, eu vou colocar aqui um pouco que foi colocado no chat e aí todo mundo se sinta à vontade para ligar seus microfones, para participar e debater. O Pedro perguntou de onde surgiu o termo privatização dos benefícios. Se é de algum autor específico, porque ele nunca tinha ouvido antes e achou incrível como resume tantas ideias de uma forma simples. Eu vou dar uma procurada, porque como eu li tanta coisa sobre isso, as coisas acabaram meio que se misturando. Mas eu não sei se vocês já ouviram falar assim, da ideia do... Ai, peraí, tirania, não é tirania do bem comum, isso aí é um outro livro. Eu vou buscar e daí eu falo, tá? Eu não quero pensar rápido aqui, porque eu posso estar falando bobagem. Vou buscar aqui.
Tá perfeito. O Zé colocou uma perspectiva aqui sobre a ideia do desenvolvimento do agro no Brasil, que muitas vezes é colocado como se o agro sustenta o Brasil, mas na verdade tem tanto subsídio e isenção que, na verdade, é mais o Brasil que sustenta o agro do que qualquer outra coisa. A Nádia colocou, eu vou ler aqui a colocação dela, e depois Nádia pode se sentir à vontade para acrescentar alguma coisa, caso seja. O grande desafio é fazer que a sustentabilidade seja tangível, ou seja, quebrar o paradigma de que a parte ambiental não consegue andar junto com o economicamente viável. Na minha opinião, essa quebra acontece através do surgimento cada vez maior de negócios sustentáveis e pela pressão de nós como consumidores e pessoas. Também concordo. Eu acho que tem que mudar a estrutura do modelo de negócio, um modelo voltado para impacto social e ambiental, não só a geração de lucro privado, né? A Isvi colocou também o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ayrton Krenak, que ele traz essa parte da relação com a natureza como um membro da família e da visão de ver os serviços ecossistêmicos como recursos. Isvi, não sei se tu quer acrescentar alguma coisa nessa parte. Só para falar, se a Camila quiser parar de compartilhar, que ela terminou, porque daí todo mundo consegue se ver aqui no chat. Não quero acrescentar nada, não. Acho que o Ayrton, ele fala tudo dessa questão, que como ele faz parte da população indígena, ele vê a natureza como um membro da família, não como um ser completamente separado. Acho que quando a gente traz essa questão de economia, essa questão mais acadêmica, a gente vê muito tipo natureza lá e ser humano aqui. Daí, como ele já é da população do povo indígena, ele traz essa visão para a gente que a natureza é como um parente para a gente. E daí o que a gente acaba chamando tudo de recurso é mais essa visão de mercado financeiro. Mas são serviços ecossistêmicos, que é a natureza ajudando a gente, e quando a gente está fazendo alguma coisa em prol da natureza, são serviços ambientais. Daí eu só trouxe esse ponto só que ele trouxe no livro, que eu achei que era massa. Perfeito. O Frederico também fez um comentário fazendo uma exposição sobre uma visão sobre o neoliberalismo. É bem extenso o comentário. Frederico, talvez se tu se sentir confortável, eu te convido a ligar o microfone, senão eu posso ler ele aqui para gente, mas acho que para fomentar o debate, se for possível para ti. Oi, boa noite para todos e todas, tudo bem? Estão me escutando bem? Sim. Estamos te ouvindo. Mas para contribuir, né? Gratidão, Camila, pela exposição. Eu falo de um lugar de sociólogo, né? E essa visão, ela muda completamente a inversão desse olhar um pouco mais econômico, né? Porque eu vim do mundo de administração. E 10 anos atrás eu fiz uma guinada, né? Saí do mundo das exatas de administração e fui para o mundo das ciências humanas, psicologia e depois sociologia. E isso é uma guinada total. E eu acho que para contribuir com essa discussão, eu acho que a economia ela tem um olhar baseado sempre em valorar de uma forma mercadológica, né? E esse rompimento sociedade-natureza está dado. E a sociologia traz um pouco desse olhar de que não existe esse rompimento, né? Então, na verdade, a natureza não é um recurso natural, ela é uma entidade viva. E esse olhar muda tudo. E aí, a partir daí, a gente consegue propor novas políticas, né? Eu, particularmente, estou fazendo um projeto de pesquisa que é sobre como a gente fazer uma transformação social e ecológica através das políticas, sejam públicas, sejam através da sociedade civil. Então, para mim, o grande nó que a gente tem que desatar é esse olhar, né? Eu vou tratar a natureza como um recurso natural ou como uma entidade viva, e aí sim eu vou
ter outras relações com elas. Eu acho que esse é mais o ponto de vista para a gente refletir e a gente pode discutir no grupo depois, trocar literatura e insights para a gente contribuir para construir esse novo mundo que a gente quer, né? Porque é apocalíptico a visão, né? Parece que o mundo vai derreter mesmo, né? Mas fica aí o comentário. Deixa eu comentar só em relação ao que tu escreveste ali no chat, né, que o neoliberalismo não é uma retirada do Estado, mas uma política governamental. Eu concordo, né, que é uma política, na verdade é uma maneira como tu vai operacionalizar a política governamental, porque tu coloca um viés ali, né, mas a ideia, eu particularmente acho que é uma retirada, é uma redução da intervenção estatal, com a justificativa de que se o Estado não intervir, a sociedade ela vai ser mais competitiva. Concordo nesse ponto completamente, que realmente ela é essa ideia, né, essa discussão sobre o neoliberalismo, ele passou a ser construído socialmente com essa ideia, até porque quando se criou, né, como eu falei, assim, quando lá no início, quando começou a se discutir sobre como que as coisas funcionavam, a realidade era muito era limitada, a gente não tinha tecnologia, a gente não tinha as informações, elas ficavam muito nas bolhas dos intelectuais, né, porque a informação não ia e vinha facilmente como a gente tem na internet hoje em dia, telefone celular, só que a crítica, né, assim, em relação a como a economia se baseia no neoliberalismo é justamente que os intelectuais que sustentam o neoliberalismo se usaram, né, de pressupostos de uma época completamente diferente e tentaram aplicar numa realidade completamente diferente. É quase aquela ideia assim de, tá, mas sei lá, a Noruega sempre poluiu, quem ela é para nos dizer que a gente não deve poluir, né, agora. Só que, ok, sim, ela não era ninguém, só que ela também não tinha as condições de pensamento e troca de ideia que a gente está tendo hoje e a consciência de que a gente precisa não degradar, sabe? Enfim, a Noruega se aproveitou da condição de ter mais condição econômica para degradar, enfim, se desenvolver, e agora ela quer me jogar o dedo na cara. Mas faltava na época essa consciência, então a gente não tem total liberdade, assim, total. A gente não pode totalmente, de uma maneira justa, apontar o dedo na cara e dizer: tu fez errado, não me manda não fazer. Porque na época ela não tinha tecnologia sustentável que tem hoje, enfim. E a ideia do neoliberalismo é a mesma coisa, só que de uma maneira contrária, porque os intelectuais se pegaram de pressupostos de uma ideia completamente descolada da realidade deles, né, e passaram a tentar abordar de uma maneira igual. Isso, né, depois que surgiu a ideia do keynesianismo e tudo mais, outras teorias que se passou a questionar essa limitação. Então, eu concordo, assim, do ponto de vista que atualmente ela é uma construção social, porque a gente fala muito sobre isso e as coisas elas vão sendo construídas com base nessa discussão. Então, é até assim um termo, neoliberalismo é um termo prostituído, né? A gente não sabe mais o que significa quando a gente fala isso. Mas eu acho que é muito nesse sentido, assim, de que apesar disso, o grosso, né, o cerne dessa ideia ainda é vigente, que é reduzir a intervenção estatal, justificando uma maior competição, como se as pessoas não pudessem ser competitivas se elas não receberem alguma política assistencialista, ou se a reforma agrária não acontecer, ou se, sabe, eu particularmente não acho que a inexistência ou a participação mínima do Estado vai necessariamente gerar uma sociedade competitiva. Por que não o contrário, né? Por que não uma ajuda
do Estado também não pode fornecer para as pessoas com menos condições, mais oportunidades, assim, a gente vai ter mais pessoas competitivas, né, na sociedade. Mas é só assim, complementando, assim, até para tentar entender se a gente está alinhados ou não. Talvez eu tenha interpretado o teu comentário, enfim, incorretamente. Oi, Camila. É só Oi. para construir em cima, eu acho que essa discussão está excelente. Você captou exatamente a ideia que eu queria dizer. E você tocou num ponto que para mim é muito central, que é essa questão de alguns princípios. Então, um princípio do neoliberalismo é a chave da competição. Então, se cria toda uma estratégia para gerar uma sociedade competitiva, em vários níveis, né? Não vamos entrar no grau agora. Que é o oposto da gente construir uma sociedade solidária. Então, o Estado ele pode ser solidário porque o Estado ele é um reflexo dessa soma dos indivíduos. E ele acaba sendo maior que os indivíduos, né? Então, essa retirada do Estado, ou seja, um Estado mínimo, na verdade, a gente pode enxergar como uma grande falácia, né? Porque o neoliberalismo ele constrói para que todos sejamos competitivos, né? Aquela coisa, todos contra todos, né? Incluindo contra a natureza, né? Vamos devastar tudo que está tudo certo, né? Quem engolir a natureza primeiro vai se dar bem, né? E a gente tem um contraponto que é essa sociedade solidária, né? Que eu acho que é a beleza, né? Que é essa sociedade do cuidado, do amor, da generosidade, que o capital não vai nos entregar isso. Infelizmente, o neoliberalismo, enquanto capital, ou seja, o dinheiro que ele define o universo, é diferente de o cuidado que define. Né? Então, eu acho que são discussões, são reflexões para a gente ter em mente. A gente que opera para fazer uma sociedade diferente, né? Eu acho que as formas importam, né? Então, acho que só para a gente trazer essas reflexões aí. Mas, maravilha. Gratidão, Perfeito. parabéns pela apresentação. Obrigada por contribuir aqui na discussão. Eu acho que um ponto legal que veio dessa discussão também conversa com o comentário da Vitória, que já vou ler aqui, mas na questão de realmente a necessidade, né, de que haja uma mobilização coletiva, que o Brasil, como não tem tanto essa cultura política, a cultura da participação, o que a gente pode fazer, né? O que pode ser feito por nós para que essas políticas públicas passem? Porque, tecnicamente, como sociedade civil, a gente pode propor políticas públicas, mas levar isso em frente, né, é complicado propor uma política pública, participar da discussão, mas a gente tem as consultas públicas, até por enquanto a gente ainda tem alguns espaços de participação dentro dos conselhos também. Então, tem coisas que a gente pode fazer, continuar elegendo representantes, né, que queiram levar essas pautas em frente, e como consumidores, a gente também buscar comprar desses modelos de economia alternativa, né? Quando faz escolhas, a gente também tem uma conscientização de onde o nosso consumo se coloca. Eu vou colocar o comentário da Vitória aqui, depois a Grace quer falar também. Já puxei aqui um apelido, íntima. Mas, enfim, o comentário da Vitória. A questão também é a falta de uma consciência global no que diz respeito aos efeitos ambientais da atividade industrial. Se esse pensamento existisse, a população poderia fazer uma pressão maior nos governantes. Dessa forma, eles seriam induzidos a criar políticas públicas, leis e fiscalizações mais rigorosas. A necessidade, né, da gente levar em frente uma educação de fato transformadora. Boa noite, gente. Então, vou falar rapidinho. E eu tô com um castelo. Foi de outro evento aí aleatório de carnaval, enfim. A questão é... Não vou conseguir falar sério, calma aí. Vou conseguir. A questão é sobre quando você estava falando de precificação da natureza, dos recursos naturais, né, do bem comum, e aí a Vitória falou sobre a importância da pressão popular, né? Eu achei muito interessante. Amei também. Aí me veio uma coisa na mente que em 2019,
quando eu estava fazendo assim, a minha primeira aula dentro de RI que levasse aí para a temática de meio ambiente, sobre conflitos agroambientais, enfim, tinha uma aluna boliviana na classe, e aí a professora estava falando exatamente isso, sobre a precificação das coisas naturais, etc., e não estava muito claro para mim o que era. E essa aluna boliviana foi e falou assim, com o maior orgulho da Guerra da Água na Bolívia, que foi tipo um levante social, né? uma revolta popular mesmo, nos anos ali, em 2000 mesmo, se eu não me engano, numa segunda ou terceira maior cidade da Bolívia, que assim, o pessoal se organizou e falou que não vai privatizar a água, e que o governo municipal que tinha proposto a privatização da água, enfim, por diversas pressões externas também, e o pessoal se levantou, falou que não vai privatizar a água e tal, e vocês estavam falando de que bate uma bad, né, quando vai falar desse assunto, e em mim, assim, também às vezes, mas a maioria das vezes eu fico, assim, muito esperançosa quando eu vejo gente falando sobre esse assunto. Apesar dos pesares. E então esse é um dos pontos assim que aconteceu, e que eu vi a menina falando com o maior orgulho que aconteceu, e até hoje ainda tem locais nessa cidade e ao redor, e em outras partes do país também, que a água não é privatizada, que o serviço de água não é cobrado, por conta dessa revolução de 2000, né, dos anos 2000. E é isso, queria compartilhar, que me fez entender que quando eu penso em precificação do meio ambiente e tal, eu penso nisso. E eu queria compartilhar com vocês a esperança. Tirar aqui porque eu tô com um castelo, né, gente? Pelo amor de Deus. Deixa eu fazer um comentário. Aqui no Rio Grande do Sul, rolou toda uma discussão sobre... porque a empresa de concessão de água, né, de tratamento e tudo mais, é uma empresa estatal. E estão querendo privatizar, em Porto Alegre, eu acho, não é no Rio Grande do Sul, é em Porto Alegre. Estão querendo privatizar, alegando maior eficiência do Estado, a gente precisa, né, privatizar tudo e não sei o quê, ou pelo menos aquelas, algumas, enfim. E vocês estão me escutando? A gente estava te ouvindo, Cami, sim. Tá, porque desligou aqui, não sei se meu computador não esquentou demais. Bom, tá. E daí estava rolando toda uma ideia de quem sabe a gente não faz um plebiscito, então. Daí o que aconteceu foi que o governo tirou da lei a ideia de fazer um plebiscito, assim, era algo possível e se passou direto, assim, pela Câmara, a proposta de tirar o plebiscito dessas decisões de privatizar ou não empresas estatais. Então, seria ótimo se a gente conseguisse, né, influenciar, assim, que as coisas fossem mais... a nossa democracia fosse menos representativa e mais participativa, né? Mas, enfim. É um debate muito amplo, né? O quanto a gente consegue, de fato, precificar coisas que são necessidades, né? Levando em consideração que água, comida, moradia, acesso à terra, sei lá, saneamento básico, são coisas que têm muita ligação com coisas que são legislação internacional, né? Como a questão realmente de, tipo, dignidade humana básica. Então, o quanto é possível, né, precificar coisas que deveriam ser, né, colocadas para todos, porque são necessidades, não tem como viver sem elas, sem ferir os princípios da dignidade humana. Então, é muito interessante a gente ter esses debates, e eu achei muito legal o que a Grace trouxe, no sentido de que a gente teve no final de 2020, se eu não me engano, uma notícia de que a água estava entrando na Bolsa de Valores, né, de Wall Street, o que, ao meu ver, pessoal, é extremamente preocupante, porque a água ela é tão intrínseca a tudo que a gente faz, né, em tudo que, qualquer atividade que a gente possa desenvolver, a água está envolvida, e esse levante aí popular por não privatizar a água é algo que é extremamente importante, porque muitas vezes a pessoa associa o privatizado ao eficiente, como se fosse algo que é, sabe,
e a gente perde a noção de que o público é nosso, né? Porque muitas vezes a falta de entendimento faz com que a gente pense que o que é público não pertence a ninguém, quando na verdade ele pertence a todos nós. E quando a gente privatiza, a gente tira esse direito de outros, né? De um direito nosso e dos outros, quando a gente ocupa esse espaço de privilégio de poder estar articulando politicamente. Então, é muito interessante que a gente, como brasileiros, a gente possa se colocar nessa perspectiva, né? Que muitas vezes o Brasil se coloca em governos que procuram, muitas vezes, se aliar com outros países que não necessariamente buscam uma organização latino-americana. Muitas vezes a gente tem dificuldade em se enxergar como latino-americanos e como nessa união com os outros países, e nesse momento a gente nega quem a gente nega ancestralidade, a gente nega a nossa história, a gente nega a nossa composição, então falta justamente essa visão do Brasil de se enxergar também como, né, se colocando, isso é minha opinião, claro, né, colocando também como a terra sendo parte de nós, né, trazendo essa visão de que ela não é necessariamente um bem, algo a ser explorado, mas sim algo que é intrínseco a nós. Então, tem muita coisa. A Isvi colocou que ela lembrou do filme do Lorax, que traz essa questão com o ar privatizado. Nossa, é um filme, é um desenho, mas é muito impactante. Quem não assistiu, é realmente recomendável. No filme, toda essa questão, todo um desmatamento ao ponto do ar ser realmente algo que é vendido, né? Morando num domo de ar limpo, imagina. E o Frederico colocou que a água e os outros elementos naturais são bem comum, que é uma outra categoria além do bem público ou privado, e que a discussão dos comuns, como visão do mundo, é algo que pode ser colocada, né? Então, realmente, é algo que não tem como separar, né, da vivência humana, e não só da humana, a vivência como animais em geral, né? Pessoal, alguém quer fazer mais alguma colocação ou tem alguma pergunta? Eu acho que do comentário da Nádia, né? Só falando dele um pouquinho, que eu achei muito interessante que ela trouxe essa questão de a gente fazer mais projetos socioambientais e tudo mais, e ainda ressalta a importância da gente fazer esses projetos com as pessoas que já são do local mesmo, porque a gente acaba trazendo essa questão de projetos socioambientais com pessoas que não são dali, que são de fora, então a gente acaba perdendo um pouquinho desse cuidado com a natureza, e até essa precificação também da natureza passa a ser um pouquinho diferente, porque você é de fora, você não é dali, você não viveu naquele local, você não cresceu naquele local. Assim, é muito legal quando tem projetos socioambientais de fora que vão para locais como a Amazônia e tudo mais, mas quando são pessoas locais fazendo projetos para o local onde eles vivem, é incrível, porque a gente consegue ver as próprias pessoas cuidando do que já é delas e protegendo daquilo de uma forma ainda, sei lá, mais prazerosa e com muito mais vontade. Então, eu acho muito massa a gente fazer projetos socioambientais, assim, deveria ter pelo Brasil inteiro e cada vez mais aumentar esse tipo de projeto de impacto socioambiental. Perfeito, Isvi, obrigada. Não sei se a Camila quer fazer alguma contribuição final, alguma colocação, que aí acho que já podemos encaminhar para o encerramento do nosso grupo de estudo e seguir com os debates em outros momentos, né, em outras plataformas. Eu queria agradecer, gente. Eu não esperava que vocês contribuíssem tanto, achei que iam ficar mais quietinho. O tema é polêmico também, tem bastante pano para manga, mas adorei, viu? Obrigada mesmo, me senti muito acolhida aqui falando com vocês. Desculpa qualquer opinião que eu coloquei, de repente não respeitou
todo mundo. Mas é isso, obrigada. Oi, gente, eu posso falar uma coisa também rapidinho? É porque eu tô inscrito em uma matéria na UFRJ, que é onde eu estudo, e eu tô fazendo economia e meio ambiente. E mandaram no grupo isso. Eu não estava nem sabendo, eu tive uma aula cancelada hoje, aí sobrou tempo. Achei legal, assim, mandaram a foto lá no grupo e eu entrei. A Graciane até que mandou. Nossa, eu achei muito legal. Eu ouvi desde o começo, né? Não, quase desde o começo. E eu não falei muito porque eu preciso muito absorver antes de falar. Mas, enfim, gostei dos conceitos. Gostei de ter recebido... Ah, minha câmera está desligada. É que eu estava trabalhando, tô todo sujo. Gostei dos conceitos, gostei de ter recebido assim, sem me planejar. E aí eu só queria falar para vocês, tipo, parabéns pela iniciativa, porque a gente que sempre faz coisa na universidade, né? A gente nunca ganha dinheiro para fazer as coisas e dificilmente a gente tem apoio, principalmente agora na pandemia. Então, como eu faço isso constantemente, eu só queria agradecer e dizer que, tipo, continuem, foi ótimo. Só isso Ai, mesmo. obrigada. Que bom, Pedro, muito bom ouvir isso. Me manda o teu WhatsApp ou e-mail ou algum lugar que eu possa te mandar a referência da privatização do benefício. Mandei aqui, ó, no chat. Tá. Daí você pode falar comigo que eu respondo, tá? Tá, beleza. Tchau, gente. Obrigado. Então é isso, pessoal, com esse tom de perspectivas positivas e muitos elogios a Camila no chat. Eu fico aqui com o meu agradecimento à Camila, né, como rede do Engaja, pela fala e exposição maravilhosa. Foi uma troca extremamente rica para mim, imagino que para todo mundo que está presente ou vai assistir essa gravação também. E então agradecer também todo mundo que se fez presente e que contribuiu para o debate. Espero que a gente possa vir a ter outras trocas. Para quem não é da rede do Engaja Mundo, que siga em contato com a gente, então sempre como parcerias ou entrando para a rede para articular com a gente. E é isso, pessoal. Muito obrigada por toda a presença. Obrigada pela disponibilidade de vocês, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo. Bom fim de para todos. Obrigada, beijo.